salve ouvintes do FIAP Decode! Tá no ar o último episódio de 2025 do Boletim Tech da FIAP. Eu sou André Davi, o seu host que sempre traz um montão de notícias, notícias sobre IA, notícias sobre robótica, sobre jogos. E hoje a gente vai tentar entender essas tecnologias todas que aparecem, quais delas são promissoras, quais são as mais destacadas ao longo do ano. E para fazer isso, eu vou até pegar o bom e velho cronômetro do Decode e vou deixar lá na geladeira. Afinal de contas, esse é o nosso Rapid, esse é o nosso episódio especial. E ele é tão especial que para me ajudar a entender mais dessas tecnologias, eu vou falar aqui com os nossos dois convidados de hoje. Eu tô falando da Mayu Shingaki e do Bruno Germano. Tudo bem com você, Mayu? Claro, super honrada de estar aqui novamente no palco do Decode para encerrar o ano, né? Esse ano que foi tão polêmico, mas tão gostoso, né, de comentar. Só é palco porque vocês são nossas estrelas. Olha como eu tô bem, hein? Bruno, como que você tá, cara? Nossa, eu tô muito lisonjeado de estar fazendo parte desse último episódio aqui. Eu sei o quão importante é esse episódio aqui, eu já acompanhei outros, então é um prazer meu estar dividindo isso com vocês aqui. Já que a gente tá aqui trocando essa alegria toda, a gente vai para a primeira dinâmica de hoje. Afinal de contas, no episódio de final de ano do Decode, a gente tem algumas atividades. E a produção já está entrando aqui para entregar para os nossos convidados cartas com 10 tecnologias que brilharam ao longo desse ano. E os nossos convidados vão fazer o quê? Eles vão separar as 5 tecnologias que eles acham as mais importantes, vocês podem fazer isso, inclusive, vão deixar essas 5 tecnologias aqui na mesa e o resto a gente joga fora. Para que no final a gente consiga descobrir o que a Mayu acha que brilhou muito nesse ano, o que o Bruno acha que brilhou muito. E você que é ouvinte do Decode, brinca com a gente, vem aqui nos comentários do Spotify e conta para mim. Qual tecnologia você acredita que foi uma das mais importantes desse ano e até que vai continuar a brilhar no ano que vem? Deixa eu ver como está o andamento aqui. A galera já está escolhendo. Mayu já escolheu 3 já. Bruno já escolheu 2, pois é, o pessoal aqui leva a sério. É final de campeonato, gente, não é qualquer coisa aqui do FIAP Decode, não. Os convidados já escolheram as cartas aqui, eu tenho certeza que você já escreveu qual que é a sua aposta. Vamos começar. Qual que é a primeira? Mayu, qual que é a primeira que você escolheu? A tecnologia número 1. Vou falar sobre a palavra desse ano, Vibe Coding. Vibe Coding, caramba! Não tem como falar de 2025 sem falar de Vibe Coding pra mim. Nossa, eu pensei em pegar e falei, mano, vai ser muita zoeira se eu escolher esse, mas ela é muita zoeira. E por que polêmica? Por que poderia ser muita polêmica? Conta para os nossos ouvintes que não conhecem Vibe Coding, não sabem o que é o termo. O Vibe Coding foi eu falo do lixo ao luxo também, né? Porque ao mesmo tempo que Vibe Coding, ele é esse processo da gente utilizar a inteligência artificial para ajudar a gente a construir os códigos, ele também veio aí para falar assim, olha, você não precisa saber programação para fazer esse aplicativo não, ó. Manda eu fazer aqui e aí eu faço sozinho. Então foi muito polêmico, mas para mim é uma das palavras de destaque desse ano. Gostei, realmente é uma palavra que a gente ouviu muito. Qual que é a sua, Bruno? Qual que é a primeira? A minha é IA e cibersegurança. Eu levei a sério, tá? IA e cibersegurança, boa. Por que você escolheu? Conta pra mim. Eu acho que é um pouco relacionado com o Vibe Coding, né? O Vibe Coding só, assim, complementando o que ela falou, eu acho que foi do luxo ao lixo e pro lixo de volta, assim, né? Do lixo ao luxo pro lixo. Porque uma das coisas que mais expôs o Vibe Coding, que mais criou polêmica, é justamente a segurança do código e a segurança da aplicação que você está gerando. Mas eu escolhi isso daqui muito mais por causa que a IA tanto está potencializando o desenvolvimento de novas aplicações, desenvolvimento de software, mas ele também potencializa o desenvolvimento de vulnerabilidades, de ataques, de exploits e tudo mais. Então a IA precisa também começar a caminhar junto com a cibersegurança para proteger as aplicações. Então, do mesmo jeito que atacantes e hackers usam IA para vulnerabilizar, a gente precisa começar também. Precisa defender assim. Gostei, vocês fundamentaram bem. Agora eu quero um novo desafio. Eu quero ver vocês me mostrarem a tecnologia sem terem a chance de explicar por que ela é tão maravilhosa. Porque aí que é difícil, né? A gente mostrar só o que escolheu. Qual que é a sua segunda, Bruno? Arquiteturas de confiança. Tem essa na sua, Mayu? Tem Tem foi a segunda também. Qual que é a sua? Bom, terceira agora, né, Mayu? Já que a segunda bateu aí. Regulamentação. Regulamentação da IA. Tema importantíssimo que apareceu em muitas notícias do Decode esse ano aqui. Você tem a mesma? Não. Agentes de IA. Pô, a IA tá aparecendo aqui com muita frequência. Tô sentindo que o negócio tá bom. Qual que é a sua próxima, Bruno? A minha próxima é
Identidade digital. Identidade digital. Você tem essa também? Identidade digital. Muito bom. Bom, a gente vai descobrir a última agora, Mayu. Qual que é a sua última? Eu ia propor pra gente virar junto Vai. pra fazer esse suspense. Então, olha lá, hein? 3, 2, 1. Mostrem pra gente. IA e saúde mental, agentes de IA. Olha aí, realmente apareceu muito pra gente. Afinal de contas, é um assunto que tem movido muitas pessoas, não é? Que tem feito todo mundo refletir bastante. Por isso, eu quero trazer aqui pra galera que tá acompanhando o programa algumas notícias do ano que passou, ou melhor, que está terminando agora, e que sacudiram cada uma ao seu momento o mundo tecnológico. Por exemplo, a gente teve em algum momento, de 2024 para 2025 e no início de 2025, uma expectativa muito grande com a DeepSeek. DeepSeek chacoalhando totalmente o mercado de tecnologia, olha, desafiando o ChatGPT, desafiando o Google e tudo mais. E realmente é uma ferramenta que ganhou seu espaço, que tem muita coisa legal. Eu rodo alguns modelos deles em casa e são muito bacanas. Mas eu queria saber de você, Mayu, como que a gente pode olhar para essa história da DeepSeek e entender melhor esse mercado de IA, isso tudo que aconteceu? Eu achei legal essa história da DeepSeek agora também, porque, tipo, eles fizeram esse lançamento, né, dessa nova versão da inteligência artificial, só que com um custo, assim, que, tipo, troco de pão para as big techs e o pessoal olhou, o mercado olhou e falou, putz, olha o potencial dessa empresa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda, colocando um gancho para 2026, a gente vai ver muita coisa de regulamentação de IA. E aí, o meu questionamento, inclusive, para essa aposta que a gente tem em relação à DeepSeek é como é que a gente vai fazer com que as startups continuem fazendo inovação, tecnologia com tudo isso ao redor, né? Então, a gente vai ter algumas discussões bem legais em relação a isso. Ótimo ponto. Para você, Bruno, o DeepSeek, quando chegou com tudo, ficou mais na promessa. O que você acha desse cenário aí? Pensando um pouco mais como que é feito, vamos dizer, o processamento e o treinamento de LLMs e inteligências artificiais, isso demora tempo, demora meses, demora anos. Então, pensando que a DeepSeek foi a última a chegar, vamos dizer, nessa competição, mas chegou com custo otimizado, com tecnologias e paradigmas diferentes. Eu acho que a DeepSeek ainda é competitiva, e principalmente por causa dessa balança comercial dela, mas demora tempo. Eu acho que do mesmo jeito que eles demoraram para chegar nessa competição, eu acho que eles vão sempre demorar mais para lançar modelos novos, para lançar propostas novas por causa da abordagem deles. E eu não acho isso um problema, eu só acho que é isso. A nossa sociedade ou o mercado sempre está pedindo novidade o tempo todo. E eu acho que eles não vão conseguir acompanhar essa Um velocidade. ponto que sempre fica na minha cabeça é que tudo tem muito cara de ChatGPT. Como foi o primeiro, você vai olhar todos os serviços que são para o grande público, você olha o layout, tudo claro que é intencional isso, mas eu quero algo diferente, pô. A gente está vivendo uma era tecnológica muito incrível. Nova. Pois é, e uma feature nova surgiu no Nintendo Switch 2, a feature do preço altíssimo. Porque ele foi lançado também em 2025 e ficou um pouco fora do poder aquisitivo da maior parte dos jogadores. A gente sabe que a Nintendo já tem, historicamente, preços um pouco mais altos, ela não tem uma localização no Brasil, o que dificulta um pouco isso, mas o fato é que o console chegou e ele é super queridinho. Quem tem Nintendo não quer sair da Nintendo. Te impactou de alguma forma o lançamento do Switch 2? Eu não sou de Nintendo, nunca fui. E eu até me divirto um pouco com alguns jogos, mas eu nunca fui. Eu adoro portáteis. Eu tenho um Steam Deck e pra mim é o meu videogame assim favorito. Eu tenho o computador, tenho outros consoles, mas eu só jogo no Steam Deck porque eu vou em qualquer lugar. Então eu acho que esse lance da portabilidade é muito boa. Mas eu acho que a Nintendo tá caminhando pra um lugar perigoso pra ela mesma, assim, como mercado, porque agora tem o ROG, tem o Steam Deck, falando de portáteis só, né? Que estão trazendo uma abordagem muito mais aberta. E a Nintendo continua cada vez mais fechando o mercado delas pro público dela, entendeu? Mas você me faz pensar num ponto que é o acesso à tecnologia com preços tão altos, porque o Steam Deck, o ROG Ally, eu tenho o ROG Ally, é caríssimo, assim, é proibitivo. Você acha que esse estado atual dos consoles acaba fechando um pouquinho a porta para pessoas que não têm um poder aquisitivo para aproveitar nesse momento? Falando de portáteis, eu acho que sim. Mas portátil, convenhamos aqui, é um luxo. Mas, pensando do que o ROG Ally fez, a Steam Deck fez, eles estão caminhando para um mercado mais aberto. Hoje você consegue montar um computador barato, com peças até usadas, antigas, instalar um Steam OS lá e aquilo vira um console.
entendeu? Você conecta um joystick via Bluetooth lá Talvez e o aquilo vira um produto tenha console. aberto uma outra porta Abriu mais um outro larga. mercado de videogames, assim, que antes era ou você comprava um PlayStation, ou você comprava Xbox, ou um Nintendo. Não, agora você pode montar a sua estratégia. Então, eu acho que a Nintendo tá caminhando pra um lugar meio perigoso de se fechar no clubinho dela ali, entendeu? Cenas dos próximos capítulos, Mayu, pra você é nintendista e o que você acha desse momento Eu aí sou dos jogadora games? de PC, assim. Jogadora de PC exclusivamente. Mas é justamente isso, sabe? O que me incomoda, assim, em relação a ter consoles específicos é justamente a restrição em relação à portabilidade com outras plataformas, né? Então, quero jogar lá Mario Kart, eu adoro Mario Kart, eu sou fã número 1 de Mario Kart, mas eu só consigo jogar ali no Nintendo Switch. Ainda que, se você quiser telas adicionais, você vai precisar fazer um pagamento de uma outra inscrição, e aí outras empresas também já têm esse costume, né? Então, Xbox, a própria Microsoft com o PlayStation, aí eu fico assim, caramba, né? Não é isso que eu quero. Às vezes eu quero só terminar meu trabalho no final do dia e jogar alguma coisinha na Sem frente muita do meu PC. burocracia, né? Sem Olha, muita vamos burocracia. fazer uma coisa sem burocracia? Enquanto eu dou aqui um recado para os nossos ouvintes, a produção vai tirar as fichas aqui da mesa, porque eu quero trazer, Mayu e Bruno, alguns números que quem ajudou a gente a conquistar foram os ouvintes do Decode. Olha esses números aqui, que legal, gente. Em 2025, o Decode ficou em top 10, nos 10%, tá? Top 10% de podcasts em vídeo mais assistidos do Spotify. E não foi só isso, hein? A gente teve 97% mais compartilhamento do que os outros programas. A gente teve 96% mais comentários. A nossa audiência está espalhada em 19 países. E o nosso público cresceu nada mais, nada menos do que 676% em relação ao ano anterior. E esses números mostram, né, que a galera tá afim de saber sobre tecnologia, tá todo mundo conectado. São dados legais de a gente ver aqui. E eu queria dizer o seguinte, dados a gente se preocupa com vazamentos, Maio. E esse ano a gente teve muitas notícias de vazamento, dentre elas uma notícia que mostra que o Google enfrentou um vazamento ali no Gmail, documentos foram expostos. Apareceu bastante essa temática no ano de 2025. Como que você vê o momento da segurança nesse ano que a gente passou? Esse ano a gente teve muito mais e eu acho que ao longo do ano a gente teve tanto vazamento que as pessoas começaram a normalizar isso, né? Eu não sei se você teve essa sensação, mas a gente foi olhando, mais um vazamento aqui, outro aqui, e a gente precisa começar a levar mais a sério, né? Essa questão de privacidade e segurança de dados. Hoje a gente está num momento que a gente acaba priorizando a parte da conveniência, então eu sei que eu tenho ali o meu serviço gratuito disponível para mim, e teve um vazamento ali, mas sei lá, me afetou pouco, então não me importo tanto, mas precisamos começar a olhar isso com mais seriedade, porque justamente a gente precisa tratar de segurança. Nossa, você bateu num ponto que eu confesso que eu não tinha pensado. A gente realmente está muito mais ligando pouco para quando Calejado, acontece né? uma coisa assim, né, Bruno? Também é uma coisa que mostra que 25 foi bagunçado, né? Sim, eu acho que tem dois lados dessa moeda. Um lado é quando eles falam, foram não sei quantos gigas, não sei quantos teras de dados vazados, mas a maioria desses dados não são úteis, assim. Mas existe uma boa parte de dados que são dados muito úteis e muito sensíveis. Eu acho que a gente, como sociedade, como usuário, como até desenvolvedores e produtores de software, tem que se preocupar de uma maneira que cada pessoa, cada companhia, cada vendor, fornecedor é um elo dessa corrente. A corrente é uma só. Uma vez rompida, é isso. Vazou dado do Google, vazou dado de todo mundo, entendeu? Então a gente tem que cada vez mais se responsabilizar, mas eu acho que tem um outro problema aí que envolve muita parte de mercado, que é cobrar cada vez mais essas empresas de uma resposta mais efetiva, de uma estratégia de proteção de dados mais efetiva, como investidor, como cliente, coisa assim. Então vazou dado, para de usar aquilo, tira seu cartão de lá, não usa mais. A gente precisa ter decisões mais efetivas e uma cobrança mais efetiva dessas empresas. Inclusive, esse ponto dos fornecedores é muito legal, porque o vazamento do ChatGPT É de fornecedor. Olha o perigo que é. E é interessante que a gente tem esses vazamentos que são porque houve algum problema dentro de uma empresa e os dados são recuperados por pessoas mal intencionadas, mas a gente tem os vazamentos que nós mesmos causamos, né? A gente coloca a nossa vida toda online. Tem um assunto que eu estou super integrado no momento, que é a questão do sharing. Na Irlanda, eles fizeram campanhas para conscientizar os pais sobre o que você posta dos seus filhos online. Acho que tem muito a ver com o que vocês estão falando e a gente deve ver mais isso daqui para frente, né? Eu vi essa campanha e assim,
É legal ver aquilo acontecendo, porque assim, a gente já sabe que aquilo é real e ver aquilo sendo contado de uma maneira Ainda mais com criança, compreensível, eu achei com bem. criança, mas é assustador, assim. Eu tô cada vez mais low profile, assim, cada vez mais. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, muitos sobrinhos, e eu fico o tempo todo falando: não posta foto das suas crianças, não posta foto, não deixa ninguém postar foto, não compartilha em rede social. Se você compartilhar via WhatsApp, coisa assim, pensa 2, 3 vezes, porque quando a pessoa baixar isso, vai ficar dentro do celular dela. Esse celular pode ser roubado, pode ser, assim, pode acontecer tanta coisa. Não tira foto. É aquela coisa. Mas daqui a pouco a gente vai morar na caverna, Não, pô. mas eu e a minha esposa tem uma piadinha interna assim. Ela fala: não quer que sua foto pelada vaze? Não tira foto pelado. Não fale pra ninguém tirar foto sua no seu aniversário, soprando a velhinha com uma cara meio feiosa, porque vai virar figurinha. Sim, eu estou falando de casos pessoais aqui. Você quer compartilhar alguma coisa Não, com o não quero grupo? compartilhar nada. Pelo contrário, depois dessa eu não quero compartilhar mais nada, mas eu quero que você fale pra gente, Bruno, da questão dos apagões que a gente teve em infraestruturas de rede. A gente teve isso acontecendo com a AWS, a gente teve acontecendo com a Cloudflare. Claro que foram serviços que chamaram muita atenção, porque amparavam muitos dos serviços que a gente usa, mas acontecem essas falhas. E aí eu pergunto como que a gente está olhando para isso em termos de dependência de arquitetura, em termos da nossa vida também parar por conta disso que acontece. Como que você viu essas pausas aí no fornecimento de infra? Problemático, assim, ao nível extremo. Isso é uma grande problemática que a gente tem e que a gente vai enfrentar nos próximos anos, que eu acho que vai piorar. Então, se eu pudesse fazer aqui, ó, um chute para o que vai acontecer o ano que vem, eu acho que essa vai ser uma das coisas. A gente vai ver cada vez mais falhas gigantes como essas que a gente viu esse ano. Porque cada vez mais a gente está dependendo de serviços de nuvem, serviços CDN, serviços de distribuição de dados, serviços de armazenamento de dados. Então, quando a gente começa a depender disso, a gente percebe mais quando acontece algum problema. Então, eu acho que a gente vai viver mais, mas eu acho que as empresas para o próximo ano já vão estar um pouquinho mais calejadas, já vão ter um plano de mitigação um pouco mais maduro, uma estratégia de resolver o problema mais Nem que seja madura. um plano de relações públicas melhor, né? De chegar e conversar com a galera. E, Maio, isso que o Bruno falou realmente é verdade, né? Nós usuários, a gente se tornou muito dependente de um monte de serviço. Eu vou num lugar, eu espero que meu banco esteja online para eu poder fazer um Pix, para eu poder pagar. Eu espero que o meu aplicativo do convênio abra sempre minha carteirinha. Como que você vê também a relação das pessoas com essa infraestrutura que pode a qualquer momento falhar? Eu acredito que essa questão da alta disponibilidade é realmente muito importante, né? E até complementando essa parte, a gente tem 2 lados quando a gente fala de apagão, né? Tem a parte do recovery, mas tem a parte do como é que a gente evita esses apagões, né? Então, eu acho que um movimento que a gente vai ver para 2026 também vai ser as empresas buscando alternativas multi-cloud, a gente olhando, poxa, como é que a gente faz para tratar a resiliência, inclusive dos aplicativos, das coisas que a gente usa no dia a dia, garantir a alta disponibilidade delas, apesar dos apagões. A gente tem que guardar essas informações de forma que a gente recupere, inclusive, enquanto a produção entra aqui para entregar algo especial para os nossos convidados, eu vou recuperar uma informação que foi gerada lá no Rapids do ano passado. Pois é, ó. Tô falando da nossa cápsula do tempo. Ano passado estiveram aqui com a gente a Ju Amoazei e a Laura Damasceno. Elas preencheram previsões aqui para o que ia rolar em 2025. E agora a gente vai ver se essas previsões se concretizaram ou em que medida se concretizaram e até o que elas escreveram, que eu também não lembro. Então, deixa eu abrir aqui a nossa cápsula. Ó, a primeira ficha que eu estou tirando aqui diz o seguinte: quais são as maiores trends para 2025? Primeira, computação quântica. Segunda, evolução da nuvem e terminais burros por conta da infra de nuvem. E terceiro, IA generativa e suas tretas, os problemas da IA generativa. Desse top 3 aqui, vocês acham que alguma coisa rolou esse ano, em 2025? Repetindo, foi computação quântica, evolução da nuvem, IA generativa e suas tretas. E aí suas tretas com certeza aconteceu, né? O que mais aconteceu foi as suas tretas. E eu acho que falar de computação quântica, eu adoro falar de computação quântica, e eu acho que essa é a grande disrupção dessa década, mas a IA generativa sequestrou a nossa atenção.
eu acho que a computação quântica realmente vai mudar tudo o que a gente entende de computação. Já está mudando, assim, já tem alguns experimentos e tal, a gente ainda não tem o acesso comercial, né? A gente não consegue fazer deploy num computador quântico ainda, mas isso vai mudar como a gente escreve software, como a gente planeja software, como a gente protege software, como a gente escala software, vai mudar tudo. Então eu acho que essa é uma das grandes tendências, mas foi sequestrado. Não, você tá vendo que eu tô ansioso. Você tá falando, eu tô mexendo a caixinha, porque é um ponto bom esse que você trouxe. Uma tecnologia sequestrou a nossa atenção, quantas demais. Pra você, Mayu, fora as tretas, ou as tretas são a principal pra você? Eu acho que essa questão da computação quântica tiveram vários investimentos. Eu acho que algumas empresas, inclusive, inauguraram centros de pesquisa justamente para falar de computação quântica, mas eu ainda acho que para 2025 não foi um boom assim, sabe? Ainda não chegou de verdade, né? Eu acho que a gente ainda vai estar como tendência, mas ainda para os próximos anos, assim, talvez ano que vem, no próximo, mas a gente ainda não viu esse boom. Olha, desde os tempos de faculdade eu tô esperando que seja um momento, espero estar vivo enquanto isso acontecer para ver essa disrupção toda, mas a gente ainda tem mais lembretes do ano passado, afinal tínhamos 2 convidadas, e nessa aqui as tendências estão, de maneira geral, IA e LLMs, regulamentação da IA e robótica também no ano de 2025. O que vocês viram disso acontecer? Teve, de fato, evolução nas LLMs, tudo bem, mas regulamentação da IA, isso andou? E robótica para vocês, andou também? A regulamentação, eu acho que ainda tem muitas nuances, sabe, dentro dela. Então, a questão de compliance, questão de governança, questão de ética, e aí tem uma série de coisas que ainda precisam ser muito discutidas, sabe? Inclusive para não desinviabilizar, acho que não é esse termo, mas Não, mas é um vou ótimo. usar ele. Não desinviabilizar novos projetos de LLM, né? Então, eu acho que a gente ainda está nesse passo, inclusive para a gente olhar para a parte, por exemplo, a aplicação dessas próprias inteligências artificiais no que a gente já utiliza no dia a dia, como, por exemplo, redes sociais, né? Você diz no sentido de a gente não definiu ainda se a gente vai apertar muito essa regulamentação ou se a gente vai deixá-la mais aberta? Isso, é justamente isso. E para você, Bruno? Por enquanto, existe quase nenhuma regulamentação, né? Quem quiser fazer, faz o que quer e tal. E existe um monte de batalha jurídica por trás disso tudo. Assim, eu sou bem cético, eu não acho que vai acontecer alguma regulamentação próxima, assim. Eu acho que o assunto é quente, é uma tendência a falar sobre isso, mas isso acontecer efetivamente eu não acho que vai acontecer. Mas falar sobre robótica, a gente vê na CES, né, que é a feira que acontece mostrando todas as novidades tecnológicas, o que tinha de robô, assim, e robô cada vez mais especializado, robô cada vez mais bem treinado, então de conseguir dobrar roupa, conseguir guardar coisas, pegar coisa de uma mesa e levar para outro lugar, assim, sem nenhum treinamento prévio, assim, né? Ele já vem com, eu acho que vem também por causa dessa onda de treinamentos de modelos, LLMs e tudo mais, visão computacional, então eles já vêm cada vez melhores treinados, assim, e é divertido ver isso, Não, né? isso me obriga a puxar a sardinha pro nosso lado, porque a galera que acompanha o Instagram da FIAP viu o Fiapinho, a Ada, Turing, a galera lá no Cristo Redentor, os robôs da FIAP, que os nossos alunos usam nas aulas, estavam lá, só que é muito fácil falar da previsão que o outro fez. Agora é hora do desafio mesmo. Eu quero que vocês preencham aí nas fichas de vocês as previsões para o próximo ano, para o ano de 2026. E vocês, ouvintes do Decode, enquanto eles estão preenchendo aqui, me diz também se você tem previsões. Porque, afinal de contas, tecnologia é uma coisa que a gente sonha um pouco, não é? É uma coisa que não é só aquilo que a gente vê acontecer com regras e com tudo bonitinho, não. A gente tem uma parte da tecnologia que faz os nossos olhos brilharem e que faz a gente imaginar um mundo totalmente diferente. Conta pra mim aí nos comentários qual é um mundo diferente que você está imaginando para o ano de 2026. Quem sabe juntos a gente já começa a construir ele. Não é uma tarefa fácil escrever previsões, mas vocês dois são muito corajosos, por isso, Bruno, deposite as suas previsões aqui na nossa cápsula do tempo. Mayu, deposite aqui. A gente vai abrir essa caixa no próximo Decode Rapid. E eu estou muito curioso para saber o que vocês escreveram aqui dentro, mas mais do que curioso, eu estou muito grato por ter vocês dois participando com a gente num episódio tão legal, tão significativo, para a gente fechar o ano de 2025 com chave de ouro.
Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui, cara. É um prazer tremendo estar participando desse episódio, mas ter participado dos outros episódios ao longo desse ano, assim, foi muito legal. Eu adoro falar de tecnologia, adoro encontrar pessoas que gostam de falar de tecnologia, então é sempre um prazer estar aqui. Obrigado de novo. E a gente adora vocês também, a gente adora você também, Mayu. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada eu, gente, pelo convite. Foi maravilhoso esse encontro e reencontrar aqui o Bruno, Dé. Gente, e para 2026 escutem muito Decode aqui no podcast. Com certeza vocês dois vão voltar, viu? Ano que vem vocês vão aparecer aqui mais vezes. E você, ouvinte, eu quero agradecer muito a atenção que você deu a cada episódio do Decode, curtindo, gerando números tão legais pra gente. Eu quero agradecer ao pessoal que está por trás das câmeras e eu quero agradecer a oportunidade que a gente tem de falar com pessoas tão legais como você que está aí com o fone de ouvido ou com o celular ligado. Se a gente ainda não se conhece de verdade, me conta quem você é. Vamos fortalecer a conexão que só o Decode consegue criar. A gente tem um tempinho para isso acontecer, porque o Decode agora volta em 2026. Até lá! O FIAP Decode faz parte da Hipsters Network, a rede de podcasts do ecossistema Alura FIAP PM3. Quer saber ainda mais sobre tecnologia e negócios? Acesse hipsters.network e siga o @hipsters.network no Instagram.